Olá, sejam bem-vindos ao Correio da Manhã na TV. Muito obrigado pela sua presença, sua audiência. Hoje, segunda-feira, e a gente chega com muita informação. Olá, Roberta. Olá, Jorge. Jorge logo engasgou hoje de manhã, porque aquele jogo do Brasil ainda está engasgado. Tá aqui ainda, hein? A gente fala mais no segundo bloco. Olá, Jorge. Olá para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo. O Brasil tendo perdendo ou não, né? Pois é, não Continuamos tem jeito. a nossa vida. Lembrando que você pode mandar sua matéria, sua reclamação ou sua denúncia para o nosso e-mail, tvccorreiodamanhã@gmail.com, ou para o nosso WhatsApp DDD 24 998398384. Exatamente. Tem as nossas redes sociais, a gente está na internet pelo YouTube também. Segue a gente lá e acompanha as notícias e atualizações. E hoje o dia em Petrópolis amanheceu com céu claro, algumas nuvens ali, o céu querendo sair, olha só, céu azul com algumas nuvens. Vamos ver se hoje faz sol, acho que sim, acho que agora o verão chegou, né? Vamos então às notícias desta segunda-feira, dia 12/12. Estados Unidos querem impedir compra da Activision pela Microsoft. Frota de veículos de Petrópolis ultrapassa 190 mil e engarrafamentos são cada vez mais constantes. Petropolitanos reclamam de condições de calçadas e ruas do município. E mais, campanha Natal Solidário vai focar doação para as famílias da Rua do Túnel em Petrópolis. Agora no Correio da Manhã na TV. Bom, gente, vamos começar a nossa edição com as notícias da nossa capa, né, da nossa primeira página do Correio da Manhã. Vamos dar uma olhada no que é destaque na nossa primeira página. Exatamente. Começamos lá com o governador anuncia aumento de 5,9% para servidores inativos do Rio. Esse é o destaque da página 3 da coluna Magna Vita. Na página 8, no nosso especial, INCA faz alerta ao aumento do câncer. Instituto prevê 2 milhões de novos casos da doença em 3 anos, maioria no Sudeste. Transição apresenta relatório final nesta terça-feira, destaque da página 4. E olha, o caso CSN ainda está aqui no nosso jornal em destaque. CSN continua poluindo o ar de Volta Redonda. E uma foto assustadora no nosso jornal. Você vê aí na nossa tela a nuvem de poeira e fuligem, né, que a CSN provoca em Volta Redonda. Terrível. No Rio de Janeiro, condutas policiais em análise pela Justiça, destaque da página 6. Na página 7, no Internacional, um estudo. Estados Unidos, armas matam mais os negros. Aqui também teve alguns dados do Fórum de Segurança Pública relacionados a isso. Quando chegar na matéria eu falo. Temos ainda, inflação tem alta de 0,41% em novembro, na página 6. Bolsonaro participa de cerimônia na Escola Naval. Esse também é um destaque da nossa página 4. E ainda tem aqui na página 5, Belfor Roxo e Queimados ganham novas ETECs. São aquelas escolas do Estado, né, da Secretaria de Educação, né, que está entregando escolas técnicas no Estado do Rio. Então, Belfor Roxo e Queimados com mais 2. Ainda temos os destaques do segundo caderno e do esporte. Infelizmente, a gente vai falar de notícias não tão boas no esporte lá da Copa do Mundo, né, brasileiro? Mas vamos em frente, vamos à nossa página de opinião com os editoriais. O primeiro ali, grandes expectativas, grandes negócios, olha. E o segundo, investir em educação é dar futuro às gerações. É o segundo editorial, você confere todos os dois nas nossas páginas do Correio da Manhã ou entrando no nosso site, correiodamanhã.com.br. Daqui a pouco vai aparecer aí embaixo. E é claro, aqui em Petrópolis, você pode ir nas bancas de jornal para saber o que tem aí de destaque no internacional, no político.
que tem também, né, os destaques do Correio da Manhã dentro do Correio Petropolitano. Você corre nas bancas que você encontra. Os editoriais do Correio Petropolitano são daqui, são um pouquinho diferentes. Então você confere nas bancas. Vamos à coluna Magna Vita, na página 3? Exatamente, a foto aí de destaque na entrega do prêmio da LIDE, que ganha caderno especial do Correio da Manhã esta semana, realizado no último dia 8 no Hotel Fairmont, o momento de informalidade entre o governador Cláudio Castro e o ministro do STF, Gilmar Mendes, fotografados pela coluna no final da festa, quando conversaram muito, inclusive com um papo ao pé da orelha. Gilmar, depois do evento, jantou no Fairmont com o desembargador Elton Leme e alguns amigos. Conversaram muito. Com certeza o assunto não foi bromélia. Uma nota agora do Pinga Fogo. Servidor prestigiado. O governador Cláudio Castro anuncia nessa segunda o reajuste dos servidores estaduais e aposentados, com a correção da inflação. Não se trata de aumento salarial, que é vedado, né, pela recuperação fiscal. É a reposição da inflação. Será de 5,9%, pagos em fevereiro, com o salário base de janeiro de 2023, como será previsto na LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias do Estado, né? E na RRF, ou seja, em todas as leis já que estão lá tramitando na Casa Legislativa do Estado, na ALERJ. Mais alguma nota? Não, podemos ir para a política? Isso, tem algumas fotos aqui, tem né? Também, só falar, né? Flagrantes domingueiros, aí algumas fotos, né? Prefeito Eduardo Paes, outra foto do governador Cláudio Castro, Nicola Michione também, o secretário aqui, fazendo a sua maratona, mas vamos para a página 4, então, nossa página de política com o seguinte destaque: Cabral, conclusão nos próximos dias. Segunda turma do STF deve finalizar julgamento. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal deve concluir nos próximos dias o julgamento que decidirá a manutenção ou a liberação do ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, para cumprimento de pena em regime domiciliar. O político está desde 2016 em prisão preventiva. Então tá aí a foto do ex-governador. E olha, vamos ao nacional ali, retrato da aviação no Brasil. Relatório aponta potencial de crescimento para viagens aéreas. Um levantamento divulgado pela Associação Latino-Americana e do Caribe de Transporte Aéreo, a ALTA, mostra o retrato do mercado brasileiro de aviação. Conforme relatório divulgado neste mês, o Brasil apresenta número baixo de viagens por pessoa em comparação a outros países, mas tem grande potencial de crescimento devido à dimensão territorial e à população do país. Na foto ali, setor enxerga crescimento do turismo pós-pandemia. Convenhamos que as passagens aéreas estão um pouquinho salgadas nesse momento. Precisa baixar um pouquinho para dar mais condições aí para o povo brasileiro viajar, né, dentro do território nacional que é tão grande. Eu vou dar um destaque ali do Correio Nacional, emergência. A Defesa Civil Nacional reconheceu a situação de emergência em mais 148 cidades brasileiras atingidas por secas e enchentes. Então, olha só, né? Estado de emergência aí, ou pela falta de água ou pelo excesso de água. E uma notícia muito importante ainda nesse nacional: prêmio da Mega Sena acumula a 135 milhões de reais. Eu acho que acumulou porque eu não joguei. Eu também. A gente não fez aquele bolão, hein, Roberto? Exatamente. Então, olha só, ninguém acertou o último jogo aí da Mega Sena, que os números sorteados foram 10, 25, 30, 37, 38 e 57. Então, acumulou, e o próximo concurso, que vai ser na quarta-feira, é de 135 milhões de reais. É isso aí, gente. No estado do Rio, nós temos outras notícias, a gente deu semana passada aqui também, né? Petrópolis tem nova delegada de polícia, traz uma matéria agora completa dentro do jornal sobre a nova delegada que assume aqui, Cristina Honorato, já atuou como subsecretária de políticas para mulheres também. Então tá essa matéria completa dentro do nosso jornal Correio da Manhã.
Ali embaixo também, ó, o governo abre novas maternidades em Caxias. Outra notícia importantíssima, o governador Cláudio Castro participou da abertura, está aqui na foto. Entre outras notícias importantes, é claro, dentro das notícias do estado do Rio. Vamos agora à página 6, a página do Rio de Janeiro, novas condutas policiais. Justiça e Segurança assinam documento de normas em prisões. Um termo de cooperação com o objetivo de promover a prevenção, o combate e a apuração da prática de tortura e maus-tratos no âmbito das audiências de custódia foi firmado no Salão Nobre do Tribunal de Justiça do Estado do Rio. Assinaram um documento o Ministério Público, o Tribunal de Justiça e a Secretária de Estado de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro. Também o secretário de Estado da Polícia Civil e a Defensoria Pública. Então, tá aí. Podemos ir para o último destaque aqui de economia, né, no quadro nacional. Inflação tem alta de 0,41%. Uma má notícia para o bolso do brasileiro, né? No acumulado do ano, o indicador registra aumento de 5,9%. Puxado pelo avanço dos combustíveis e dos alimentos, o índice oficial de inflação do brasileiro teve alta de 0,41% em novembro, informou o IBGE. É o segundo mês consecutivo de elevação do IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. O índice mostrou queda em 3 meses consecutivos, junho, agosto e setembro. O efeito dos cortes tributários, contudo, perdeu fôlego na reta final do ano e a inflação voltou a subir no país. Na foto a gente vê ali ônibus, óbvio, o transporte público é impactado por esses aumentos, né? Então o setor de transporte pressionou o índice do mês pelo aumento dos combustíveis. E é claro, aumenta o combustível, aumenta o preço da cesta básica e quem sofre mais é a população de baixa renda, né? É o pobre brasileiro, infelizmente. Exatamente. Ali no Correio Econômico, informalidade, olha só. Dados do IBGE sinalizam que após o baque da Covid-19, a retomada do trabalho doméstico no país foi puxada pela informalidade. De agosto a outubro, o número de trabalhadores domésticos sem carteira assinada foi estimado em mais de 4 milhões. Está apenas 0,9% abaixo de igual trimestre de 2019 no pré-crise. Já o número com carteira foi estimado em mais de 1 milhão, 13,3% abaixo do mesmo intervalo de 2019. Eu prometi, eu vou só no internacional rapidamente dar um destaque, que é sobre aquele estudo que a gente falou lá em cima sobre a munição guiada pela cor, lá dos Estados Unidos. Armas de fogo matam 22 negros a cada um branco nos Estados Unidos. O estudo foi produzido pelo CDC no EUA. Quem não conhece o CDC, que é o Centro de Controle e Prevenção de Doenças, lá é um dos órgãos como aqui a Anvisa, por exemplo, só que o CDC é um órgão mais crítico ainda do que a Anvisa, mais chato, poderemos dizer assim. Lá, para se aprovar qualquer medicamento ou qualquer coisa, o CDC interfere e aí tem um estudo muito amplo, muito aprofundado sobre aquele medicamento. Tanto é que lá você não compra, por exemplo, dipirona na farmácia como compra aqui. Você tem que ter receita para qualquer coisa, né? Então você vê a seriedade do CDC. Então em 2021, a cada homem branco assassinado por meio de uma arma de fogo nos Estados Unidos, mais de 22 homens negros foram mortos sobre as mesmas circunstâncias. E ali na nossa página, fotos de vários armamentos apreendidos. O estudo é longo, traz aqui vários dados, esse estudo do CDC, sobre a situação das armas nos Estados Unidos, que sempre foi muito polêmica, né? Então, só queria trazer esse dado aqui. Semana passada, o Fórum de Segurança Pública no Brasil apontou aumento no feminicídio no Brasil, né? Assim, apontando 1.169 mortes no ano passado, só por feminicídio, né? E também mostrou dados aí de que a população negra tem medo de sair à rua, né? Por ser abordada e até mesmo por sofrer violências. Então foram todos dados também do Fórum de Segurança Pública, isso aqui no Brasil. Poderemos terminar ou você quer dar mais algum destaque agora? Só o destaque da página 8, a nossa página especial. INCA estima 2 milhões de novos casos de câncer em 3 anos. Maior parte deles será no sul e sudeste, com destaque
para o câncer de pele. Então, atenção aí, você que gosta de pegar sol, você que tem uma pinta aí que não tem formato direito, ou ela está muito alta, corre no dermatologista, porque câncer é coisa séria. E você pode conferir a nossa página especial de forma completa. Claro, lá no nosso site, correiodamanhã.com.br, vai estar aí na sua tela já já. Entra lá, confere todas as notícias. Esses foram os destaques de hoje do Correio da Manhã na TV. Você confere tudo no nosso site, gente. E a gente faz agora um rápido intervalo. Na volta você vê que a produção de veículos cresce 6,9% de janeiro a novembro. E você vai ver também que MEC diz que pagamentos de bolsistas da CAPES serão feitos até o dia 13 desse mês. O Correio da Manhã volta já. Você já pensou sobre o que é ser petropolitano? Ser petropolitano é viver a história e viver na história. É tratar Dom Pedro II e a Princesa Isabel como vizinhos, ter uma natureza incomparável e ter um ar serrano que os turistas adoram. É também, às vezes, ter todas as estações do ano em um só dia. Ser petropolitano é se emocionar com os corais e marchar com as bandas marciais. É enfrentar o trânsito na subida da serra e reclamar do pedágio. É comemorar os gols e, às vezes, sofrer pelo serrano. Ser petropolitano é ser resiliente, ser solidário. Ser petropolitano é amar esta cidade imperial, na qual nascemos ou escolhemos para viver. Correio Petropolitano, o jornal que tem no seu nome o orgulho de ser petropolitano. Todos os dias em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Estamos de volta. O Ministério da Educação anunciou que o pagamento de 200 mil bolsistas da CAPES referentes a dezembro está assegurado e deve ser realizado até a próxima terça-feira, dia 13 de dezembro. Segundo o comunicado, no total, a CAPES teve 210 milhões de reais liberados para arcar com os pagamentos. Inicialmente, o MEC informou que seriam destinados 160 milhões de reais para o pagamento de 100 mil bolsas de pós-graduação da CAPES. Também informou que seriam liberados outros 50 milhões de reais para o pagamento das bolsas de programas destinados à formação de professores da educação básica. Mas, na última terça-feira, o CAPES informou que não teria recursos para pagar as 200 mil bolsas de pós-graduação da CAPES devido a um bloqueio orçamentário. E esse pagamento deveria ter sido feito até o dia 7 de dezembro. Mas, segundo o MEC, uma negociação com a área econômica vai liberar 460 milhões de reais e agora o pagamento vai sair e deve ser feito até o dia 13 de dezembro. Rafaela Cordeiro, de volta ao estúdio. E olha só, gente, a Stellantis, consolidou sua liderança na América Latina nos automóveis comerciais leves ao alcançar uma fatia de 23,6% das vendas na região, o acumulado de janeiro a novembro de 2022. No Brasil, a Fiat continua a ser a líder absoluta em vendas no ano, com 380 mil unidades comercializadas, com 22% de market share. Só em novembro foram quase 45 mil vendas. A marca lidera em 3 categorias nacionais: hatches, picapes e vans. A picape Strada é o veículo mais vendido no Brasil, com mais de 103 mil emplacamentos. Já a Jeep continua a liderar o segmento de SUVs, como ocorreu em todos os meses de 2022, com 20,5
20,7% de participação no mercado. Entre janeiro e novembro, são 123.773 modelos comercializados. A Peugeot registrou em novembro 4.623 vendas, um crescimento de 52%. Já no ano, os emplacamentos totalizaram 39.229 unidades, uma alta de 51% quando analisado ao mesmo período de 2021. Esse é o melhor resultado para a marca desde 2014 no país. A Citroën emplacou 27.800 unidades até novembro e, na comparação com 2021, houve um aumento de 37% nas vendas. A RAM teve seu melhor mês de novembro no país e 3 das 4 picapes comercializadas alcançaram o top 10 das mais emplacadas entre veículos premium. Entre janeiro e novembro, são mais de 4.000 unidades emplacadas, um crescimento de 49% na comparação com o mesmo período do ano passado. Na Argentina, a Stellantis também continua líder de vendas, registrando 112.647 unidades vendidas. No Chile, a Stellantis lidera, com 42.700 unidades emplacadas. Nossa, muita coisa realmente. Você Eles viu a quantidade dominam de marcas que tá com eles, né? E de acordo com a Associação Nacional de Fabricantes de Veículos Automotores, apontou que a produção de veículos cresceu 9,6% entre janeiro e novembro de 2022. Entre janeiro e novembro deste ano, a produção de veículos ultrapassou 2.178.000 unidades, o que representa um aumento de 6,9% quando comparado ao mesmo período do ano passado. Os dados são da Associação Nacional de Fabricantes Automotores. Apesar do aumento na produção, a venda registrou queda de 1,3%. Apesar disso, o mês de novembro registrou mais de 4.000 vendas de veículos. Além disso, em relação à exportação, dados da associação apontam para um aumento de 34,3%, totalizando mais de 450.000 veículos exportados para o comércio internacional. Quando se fala na geração de empregos, o setor aumentou 0,2% também quando comparado ao mesmo período de 2021. Richard Stolzenburg, de volta ao estúdio. E, gente, o governo dos Estados Unidos apresentou na última semana uma queixa com o objetivo de bloquear a oferta de 69 bilhões de dólares da Microsoft pela produtora de videogames Activision. Activision da Blizzard. Para o governo de Joe Biden, o negócio vai prejudicar a competição. A Microsoft anunciou em janeiro o acordo para comprar a Activision por 68,7 bilhões de dólares, o maior negócio da história na indústria de videogames. Na reclamação, a Comissão Federal de Comércio dos Estados Unidos alega que a Microsoft tem um histórico de comprar conteúdo valioso no setor de games para usá-lo para superar outros fabricantes de consoles de jogos. O presidente da Microsoft, Brad Smith, disse que a empresa vai se defender contra as acusações da FTC e disse, abre aspas, embora acreditássemos em dar uma chance à paz, temos total confiança em nosso caso e agradecemos a oportunidade de apresentá-lo em tribunal. Fecha aspas, disse ele. A Activision é dona das franquias populares de jogos como Call of Duty, World of Warcraft e Diablo. A FTC disse que tem preocupação que os títulos da produtora não continuarão a serem disponibilizados em uma variedade de consoles, PCs e dispositivos móveis. O presidente executivo da Activision Blizzard, Bob Kotick, disse aos funcionários na última quinta-feira que tem confiança de que o negócio vai ser concluído. É isso, imagina só esses jogos todos de sucessos na mão da Microsoft. Eu, como jogador assíduo dos games, sou muito contra, porque vários títulos desses que são fabricados para diversas plataformas ficariam só lá para o Xbox ou só para PC. E aí força, né, as pessoas a terem ou o Xbox ou o PC, né? E aí não é legal. Quem é muito fã de console como eu vai ficar pobre de jogos. Vamos agora falar de mais jogos, né? Só que agora jogos esportivos no mundo real. Vamos ao nosso giro do esporte, Jorge. Vamos lá. Pois é, mas eu vou começar com notícia legal, viu? Eu vou começar falando de automobilismo, porque ontem, gente, o Rubens Barrichello foi campeão da temporada 2022 da Stock Car Pro Series. O ex-piloto de Fórmula 1 agora na equipe full-time, conquistou o título da categoria nesse domingo,
após uma corrida recheada de tensão e acidentes em Interlagos. Aliás, o Rubinho completou a prova com o carro completamente amassado ali na traseira, no lado do motorista, né? Essa foi a segunda conquista do Barrichello na Stock Car. E assim, eu posso dizer, porque eu acompanhei a carreira praticamente inteira do Rubinho aí, desde que ele entrou para a Fórmula 1. Ele foi muito merecido esse título dele aí na Stock Car, sem contar que ele é um dos melhores pós Ayrton Senna aí, para mim, o melhor depois de Ayrton Senna como piloto no automobilismo brasileiro. Ele, inclusive, que há 2 semanas atrás estava no Mundial de Kart, Roberta, competindo, ele não para. Ele vai lá, vem cá, volta, disputa título. Então tá aí o Rubinho, muito merecido o título dele na Stock Car pela segunda vez consecutiva agora. Ele não deu muito certo na Fórmula 1, mas se não encontrou... deu, foi campeão 2 vezes, não, por favor. O Rubinho estava sempre atrasado. Mas não é aí à toa não dava que pra tem ele. essa brincadeira, né? Ele podia ter ganho um título, né? Mas o alemão não deixou, né? A Ferrari não deixou ali. Então, agora está sendo estrela da Stock Car. Eu acho que é isso, E poderia ser estrela em outras categorias, mas o Rubinho escolheu a Stock Car. Quando ele veio para a Stock Car, ele mudou toda a configuração da Stock Car, porque ele trouxe muita coisa da Fórmula 1 para dentro da Stock Car. Cada então, um no fantástico. seu quadrado mesmo, né? E ele está brilhando demais. lá, maravilhoso. Demais. Não só lá. De vez em quando ele está no kart ganhando umas competições aí. Gente, agora vamos falar das semifinais da Copa? Pois é, a gente não está lá, mas eu vou começar por elas. Olha, as semifinais da Copa do Qatar já estão definidas com 4 títulos mundiais e uma zebra africana. Essa é verdade, viu? Argentina e Croácia vão se enfrentar na terça-feira, dia 13, no estádio Lusail, às 4 horas da tarde. Com força máxima, a Croácia faz o primeiro treino de olho em duelo contra a Argentina. Croatas buscam surpreender mais uma vez e chegar à final da Copa do Mundo, repetindo o feito de 2018. Essa seleção da Croácia é chata e é boa, infelizmente. E a Argentina terá importantes desfalques na semifinal da Copa. Os 2 titulares das laterais da Argentina, Marcos Acuna e Gonçalo Montiel, esses estão suspensos para o jogo após terem levado mais um cartão amarelo e vão cumprir suspensão automática. Então a Argentina aí com 2 desfalques importantíssimos para esse jogo. E olha, França e Marrocos vão medir forças nessa quarta-feira, dia 14, no estádio Al Bati, também às 4 da tarde. Deschamps, né, que é o técnico da França, elogiou bastante o esforço da seleção na vitória sobre a Inglaterra e falou sobre Marrocos. Merece reconhecimento, abre aspas para a fala dele. Claro que não fazia parte dos times que esperávamos ver aqui, mas enfrentamos grandes adversários, assim como eles tiveram grandes adversários até nos enfrentar, fecha aspas, para a fala do Deschamps. Eu acho que a seleção marroquina vai aprontar de novo. Pelo que eu tenho visto na Copa inteira, a seleção de Marrocos tem sido treinada e orientada a jogar de formas diferentes e, é claro, né, estrategicamente contra os seus adversários, anulando diversas vezes os bons jogadores dessas seleções. Você vê que eles pouco ficam com a bola e falam, não, ataca a gente aqui, na hora que a gente roubar a bola, a gente define o jogo. Foi assim contra Portugal. Então é uma seleção que não tem grandes estrelas, tem, claro, o atacante e um zagueiro que jogam na Europa e são bons jogadores, mas, vou te falar, pode aprontar, hein? E olha, em tom de despedida, o Cristiano Ronaldo se manifestou nas redes sociais após a eliminação portuguesa. Abre aspas para a fala do português. Era o maior sonho da minha carreira. O sonho foi bonito enquanto durou. Agora é esperar que o tempo seja bom conselheiro e permita que cada um tire as suas conclusões. Fecha aspas para a fala dele. Ainda falando de possíveis despedidas, né? Vamos para outras falas aqui. Neymar publicou uma carta aberta para Tite nas redes sociais. Abre aspas, você sempre será um dos melhores treinadores que eu já tive ou terei. Sempre irei te exaltar. Você merecia ser coroado com essa Copa, fecha aspas. O Brasil termina a Copa do Qatar em 7º, sua pior colocação desde 1990,
colocação das seleções é definida de acordo com a campanha de cada um até a eliminação. O Brasil somou 10 pontos, com um saldo de gols de 5. Com Tite emocionado, a seleção chegou ao Rio de Janeiro após a eliminação da Copa do Mundo. E olha, agora eu queria que puxasse a página, talvez, mas vamos ver o que tem aqui, porque olha só, a Conmebol, ela quer homenagear o Pelé, né? E homenageou no Catar. E propôs à CBF uma mudança nas estrelas da camisa da seleção brasileira. 3 das 5 estrelas diferentes aos 5 títulos mundiais seriam transformados em 3 corações, em referência a 3 conquistas que o camisa 10 teve com o Brasil e também com o nome de sua cidade de nascimento em Minas Gerais, que é 3 corações. Então ficariam assim a camisa, ó, 3 coraçãozinhos e 2 estrelas. Não sei se vai pegar, não sei se a CBF vai gostar muito dessa ideia, não. Mas tá aí a sugestão da Conmebol, né? Talvez uma camisa de comemoração, né, gente? Seria legal, né? Tem mais. E agora vamos falar da derrota, né? Da seleção brasileira. Olha só, a seleção brasileira perdeu o jogo, ficou fora aí da Copa do Mundo, né? Todo mundo engasgado, né, com aquele jogo. A decisão ficou por conta dos pênaltis e a Croácia levou a melhor. Ao torcedor, claro, e os torcedores ficaram, é claro, extremamente tristes. É isso aí. Petrópolis, nesta sexta-feira, enfrentou calor para acompanhar a seleção brasileira na Copa do Mundo. A partida contra a Croácia começou ao meio-dia e quem desejava conseguir um bom lugar nos bares e restaurantes precisou chegar cedo. Só assim para conseguir ficar aqui na frente. Eu estava ali no meio. Eu já fui empurrado aqui para o lado. No centro de Petrópolis, o público lotou a Praça da Liberdade para acompanhar o jogo do Brasil nas quartas de final. Em 2018, a seleção foi eliminada nesta mesma fase para a Bélgica. Em 2014, o trágico 7-1 contra a Alemanha. Mas, pelo menos para os torcedores, o Brasil só termina a Copa do Mundo desse ano com a taça na mão. O jogo foi disputado e sofrido para todos que acompanhavam. Após o fim do primeiro tempo, ainda no 0-0, o pagode rolava pelos barzinhos da cidade. Fim do segundo tempo, sem gols, e o torcedor aflito. Até agora, um gol eles não fizeram. Um monte de tentativa, um gol. Meu pulso tá fraco. Nós estamos tudo aqui, ó, há séculos. Nem um gol. Na prorrogação, empate de 1-1, o que levou a decisão para os pênaltis. E a cada cobrança, um misto de sentimentos. Mas não foi o suficiente. E foi na cobrança do Marquinhos que mais uma vez a seleção brasileira foi eliminada nas quartas de final da Copa do Mundo. Pela segunda vez nas quartas de final. A Croácia enfrenta agora a seleção ou da Argentina ou da Holanda. É, gente. Essa matéria, essa reportagem foi feita, né, ali durante o jogo, você viu, né, agora já está definido, né? Isso, agora a gente já sabe quem vai ali, Croácia e Argentina. Exatamente. Toda a torcida para a Croácia. Olha só, gente, apesar do grande movimento no centro de Petrópolis, né, na tarde de sexta-feira, ali por conta do jogo da seleção brasileira, o trânsito ficou bem tranquilo, para surpresa de muitos motoristas. Apesar de, durante o jogo, as ruas da cidade terem ficado sem congestionamento, motoristas e condutores precisaram estar mais atentos. Isso porque, nas primeiras horas do dia, a Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes já tinha modificado o fluxo em algumas vias do centro. Nas ruas Nelson de Saerpe, sentido Praça da Liberdade, e Monsenhor Bacelar, sentido Quitandinha, por exemplo, a mão única foi retomada. Já na rua Washington Luiz, as duas vias foram liberadas após a UPA do centro. Com isso, as linhas da Cidade Real que passam pelas localidades também retomaram os itinerários antigos. Na Rua do Imperador, o ponto de ônibus na altura do número 1041 também foi reativado. É isso. Tem mais alguma coisa, o Giro do Esporte? Mais nada. Então, o nosso Giro do Esporte fica aqui, mas amanhã tem mais, né? Tem mais, amanhã tem mais. Você vai ver depois do intervalo que frota de veículos de Petrópolis ultrapassam 190 mil e engarrafamentos são cada vez mais constantes. E você vai ver também que campanha Natal Solidário vai focar doação para as famílias de rua do túnel em Teresópolis. Voltamos já.
Você já pensou sobre o que é ser petropolitano? Ser petropolitano é viver a história e viver na história. É tratar Dom Pedro II e a Princesa Isabel como vizinhos, ter uma natureza incomparável e ter um ar serrano que os turistas adoram. É também, às vezes, ter todas as estações do ano em um só dia. Ser petropolitano é se emocionar com os corais e marchar com as bandas marciais. É enfrentar o trânsito na subida da serra e reclamar do pedágio. É comemorar os gols e, às vezes, sofrer pelo serrano. Ser petropolitano é ser resiliente, ser solidário. Ser petropolitano é amar esta cidade imperial, na qual nascemos ou escolhemos para viver. Correio Petropolitano, o jornal que tem no seu nome o orgulho de ser petropolitano. Todos os dias em uma banca perto de você. No Sesc RJ, os desejos de Natal se realizam o ano inteiro. Lazer, bem-estar, cultura, educação e assistência para quem mais precisa. Vem viver essa magia. Natal Sesc, uma festa de luz e música para toda a família. Com caravana Sesc, cantata, decoração natalina e muito mais. Confira a programação da sua cidade. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Gente, só fazer uma correção antes da gente continuar a matéria aqui. Na hora que eu fiz a passagem de bloco, eu falei que a campanha do Natal Solidário vai focar doações para famílias, mas aqui eu vou me corrigir, é da Rua do Túnel em Petrópolis, tá? Aquela rua, aquela localidade Isso. que caiu, que desmoronou, né, com as chuvas do início do ano. Isso aí. Então vai ter uma ação lá, que é uma chamada da campanha Natal Solidário, que vai focar as doações para essas famílias. Agora sim, continuando aqui, eu vou começar o bloco com outra notícia. Não é de hoje que os motoristas petropolitanos reclamam dos engarrafamentos na cidade. Antes eles eram notados, né, somente nos horários de pico e agora são vistos quase durante a maior parte do dia e muitas vezes no início da noite. Uma das explicações para o trânsito intenso é a frota de veículos que circula na cidade. Confira na reportagem. Em Petrópolis, não existe mais o horário do rush, ou seja, o período em que é comum ficar preso em engarrafamentos na cidade. Nos últimos anos, o que se vê são enormes congestionamentos sem motivo aparente, como acidentes ou situações similares. Nas regiões onde as vias são mais estreitas, a experiência é ainda pior para os motoristas, que muitas vezes se veem presos em verdadeiros nós no tráfego. Os estacionamentos irregulares são outro problema e atrapalham a mobilidade urbana. Uma das justificativas para o trânsito pesado é que Petrópolis possui atualmente 190.296 veículos em circulação no município. Os dados são do Detran, referentes ao mês de novembro. Ainda de acordo com o levantamento, em outubro deste ano, a frota era de 189.860 automóveis. Ou seja, houve um aumento de 436 veículos de um mês para o outro. Os motoristas acreditam que a cidade não tem estrutura para tantos veículos. Péssimo, a gente demora muito para ir para casa, voltar para casa, está cada dia pior. Muito horrível. É uma coisa complicada, né? Ainda mais quando tem essa chuvada doida aí que atrapalha mais ainda. Aí, vamos dizer, fica péssimo, né? Os dados do Detran também mostram que o ano de 2022 iniciou com 4.057 veículos a menos registrados no Departamento de Trânsito, se comparados aos números de novembro. Em janeiro deste ano, havia 186.239 veículos em circulação em Petrópolis. O aumento foi de 2,17%. E os motoristas já vêm percebendo o aumento na frota de veículos há algum tempo. Ainda ontem eu estive vendo isso. Petrópolis tem 190 mil carros. Né? E a cidade não cresce, então vai ser cada vez mais difícil. Está cada dia aumentando, cada dia mais carro mesmo. Praticamente triplicou, né? E a cidade
ela diminui, né? Da frota total de veículos, 64,2% são carros. Hoje, há 122.347 carros em circulação na cidade. As motocicletas representam 16%, totalizando 30.799 em circulação. De janeiro a novembro, o Detran realizou o registro de 1.062 carros e 1.593 motos. A escolha pelas motocicletas vem aumentando exponencialmente. Em dezembro de 2021, havia 29.067 motos em circulação em Petrópolis. A justificativa para este crescimento pode ser exatamente a facilidade em evitar os congestionamentos. Melhor sair de moto, bem melhor. Hoje, inclusive, eu preferi sair de moto do que sair de carro. Desde lá do Quitandinha até aqui no centro, é só para. Está inviável esse trânsito hoje em dia. É o que você faz em poucos minutos com moto, você leva horas para fazer com carro. E fora o lugar para estacionar, né? Que está ficando inviável parar, né? Bastante, 5, 6 horas, adianta muito. No mês de novembro deste ano, a cidade ganhou 413 novos condutores, número que vem crescendo em relação ao mesmo mês do ano passado, quando 378 pessoas tiraram a Carteira Nacional de Habilitação em Petrópolis. De janeiro a novembro deste ano, a cidade ganhou 4.095 novos condutores. Para fugir dos congestionamentos, os motoristas já sabem os horários que devem evitar. Perto de 5 horas, para voltar, se sair daqui para o Valparaíso perto de 5, vai chegar lá umas 6 horas, por aí. A partir das 5 até as 8 da noite é terrível. De 4 horas em diante, 4h30 da tarde em diante, sem chance. Exatamente. E por falar em mobilidade, motoristas e pedestres de Petrópolis estão reclamando das condições das ruas do município. E os problemas não se limitam ao centro da cidade. Neste fim de ano, as ruas estão movimentadas em Petrópolis, seja para assistir os jogos da Copa do Mundo, para conhecer o novo shopping de Petrópolis ou fazer as tradicionais compras para o Natal e Ano Novo. Mas o que tem chamado ainda mais atenção são as condições ruins das calçadas e ruas da cidade. É possível flagrar rachaduras e buracos em diferentes locais do centro e também nos bairros. Dá problema sério, a pessoa pode cair de mau jeito, prejudica a coluna, prejudica talvez até as pernas mesmo, né? Pode vir a quebrar os pés. É muita falta de organização, né? Precisa, assim, providência mesmo ser tomada. Juana Megali tem um filho de 5 meses e, devido à quantidade de buracos e desníveis nas ruas, não consegue utilizar carrinho para transportar o filho. Por conta disso, ela sempre opta em levar o filho no colo. Quase não tem espaço, né, para andar. É meio complicado. As calçadas são altas, né? É melhor andar, então, com o bebê no colo? Sim, é alternativa, né? Já a dona de casa, Ângela Maria, usa muletas para se locomover e não se sente segura para andar pelas ruas da cidade imperial. Eu, pelo menos, só ando olhando para o chão, porque Deus me livre, um tombo para mim seria fatal. E a cada buraco que a gente... Nossa Senhora! Nem mesmo os motoristas e motociclistas estão livres de problemas devido às condições das ruas. Além do risco, os buracos podem causar um prejuízo financeiro, já que são responsáveis por inúmeras quebras de veículos. Muito buraco de verdade. Foi, de moto então é pior ainda, vem trepidando tudo. Não tem como, né, cara? Toda vez tem que dar uma oficina e arrumar o carro. Suspensão, então. Não só os buracos, mas tem muitas ruas de paralelo aí que já mereciam um asfalto para melhorar até o trânsito, né? Para que possa fluir melhor. Tá precisando de manutenção em todas as vias públicas. O negócio tá meio feio, tá horrível. Cadê o prefeito da cidade falar nisso? A autônoma Vânia Cristina, que mora no Fragoso, precisa descer a rua em que mora para pegar o ônibus, já que o transporte não sobe mais a rua toda, devido à quantidade de buracos espalhados na região. Os buracos atrapalham bastante. Eu acho que também falta muita rampa de acesso para as calçadas. E nós entramos em contato com a Prefeitura de Petrópolis, mas até o momento não recebemos nenhuma resposta. É isso. E olha só, a campanha Natal Solidário, que já existe há 17 anos em Petrópolis, vai focar a distribuição das doações deste ano para as famílias da Rua do Túnel Extravasor, como eu já tinha falado no início do bloco, me corrigido, né? Que é ali no Quissamã. A via foi uma das mais afetadas pelas chuvas de fevereiro e março deste ano.
A campanha Natal Solidário 2022 já está acontecendo em Petrópolis. A ação arrecada alimentos, brinquedos e roupas para distribuir para famílias carentes há 17 anos. Neste ano, a ação vai focar em ajudar as famílias da Rua do Túnel Extravasor, no Quissamã, que foi fortemente afetada após as chuvas do dia 15 de fevereiro e 20 de março. Esse ano eu vou focar lá na Rua do Túnel Extravasor, na qual eu estou focando porque lá teve uma tragédia agora recentemente, no dia 20 de dezembro e no dia 15 de fevereiro, e estão recuperando a rua, e lá a gente vai poder fazer o diferencial, que é ajudar aquelas famílias que mais precisam. Quem desejar ajudar é só se dirigir até o ponto fixo de arrecadação, que fica na Rua do Imperador, número 199. Chegando lá, é só procurar o Papai Noel, que fica de segunda a sábado, sempre das 3 às 6 horas da tarde. Toda a arrecadação vai ser distribuída no dia 22 de dezembro. 17 anos que eu boto essa caixinha aqui e fazemos a diferença. A população petropolitana me ajuda a ajudar aquelas pessoas que mais precisam, aquelas pessoas que estão desempregadas, aquelas pessoas que não têm nada, porque Natal é uma fartura na casa de muitos e muitos não têm nada. Entendeu? Então a gente faz a diferença. Campanha do Natal Solidário. Marcos, que também é conhecido como Sagatti, é o organizador da campanha e conta que neste ano a campanha também vai oferecer um almoço para as famílias do túnel. Mas para isso, ainda depende de doações como cestas básicas, qualquer prato pronto para o dia do almoço, talheres, pratos e copos descartáveis. Eu estou precisando talheres, copos descartáveis, que a gente vai fazer um almoço para as crianças na rua. Então quem puder me doar refrigerante, brinquedinho, em bom estado, a gente vai fazer um almoço também na rua, com rabanada, quem puder doar rabanada, quem puder doar uma maionese, vai ser bem-vindo. Durante a pandemia, a campanha foi suspensa, mas em 2019 foram arrecadadas cerca de 40 cestas básicas para ajudar famílias de diferentes comunidades de Petrópolis. Um bom Natal e um próspero Ano Novo que me ajude a fazer a diferença, que é ajudar aquelas famílias que mais precisam. Ho, ho, ho! E olhem só, por falar em festas de fim de ano, na madrugada da última sexta-feira, a árvore de Natal que decora a área externa de uma loja de iluminação em Itaipava foi vandalizada. Quem traz as informações é a repórter Larissa Martins. Câmeras de segurança de uma loja localizada no distrito de Itaipava, em Petrópolis, flagraram mais um ato criminoso na cidade. Nas imagens, é possível ver claramente que 3 homens vandalizam uma árvore de Natal que enfeita a área externa do estabelecimento. Eles riem enquanto danificam parte do equipamento e chegam a registrar o ato com os próprios celulares. O crime ocorreu por volta de 1h da manhã. O vídeo, claro, viralizou nas redes sociais e por isso, ainda na tarde desta sexta-feira, os responsáveis pelo vandalismo foram até o estabelecimento para se desculpar. Eles se comprometeram ainda a pagar pelos reparos e consertar a árvore. O município já tem histórico de casos de vandalismo. Em novembro deste ano, a prefeitura informou que nos últimos 10 meses, a Companhia de Desenvolvimento de Petrópolis repôs mais de 1.200 equipamentos entre coletoras de lixo e lixeiras, além de substituir mais de 80 bancos que foram quebrados, furtados e queimados, causando prejuízos aos cofres públicos e transtornos à população. De acordo com o Código Penal brasileiro, o autor do delito fica sujeito a prisão e multa por danos ao patrimônio público. A pena varia de 6 meses a 3 anos de detenção. E olha, a cidade de Petrópolis contabilizou 4 mortes causadas pela Covid-19 no mês de novembro. Os dados são do painel de monitoramento da Prefeitura de Petrópolis. 4 homens morreram de Covid-19 no mês de novembro em Petrópolis. Um dos óbitos foi de um homem de 74 anos, morador do Retiro, que estava internado na UPA de Cascatinha e foi transferido para o Hospital Nelson de Saerpe. O outro tinha 94 anos e era morador de Itaipava. Ele estava internado no Hospital Santa Teresa. O terceiro estava internado no Hospital Unimed, morava no Quitandinha e tinha 89 anos. A quarta vítima era morador da Mosela e tinha 88 anos. Ele também estava internado no Hospital Unimed. De acordo com a Secretaria de Saúde, todos eles apresentavam comorbidades. O mês de outubro não contabilizou nenhuma morte pela doença. No mês de novembro, a letalidade para a Covid-19 foi de 1,88%. No mesmo período, foram contabilizados 3.176 casos confirmados da doença, um aumento de 625% quando comparado ao mês de outubro, que foram confirmados 438 casos da Covid-19. Até o momento, o mês de dezembro contabilizou 181 casos da doença.
Além disso, há 9 óbitos em análise para determinar se foram causados ou não pela Covid-19. O aumento dos casos positivos pode ter relação com a circulação da subvariante Ômicron e também devido à instalação das tendas de testagem, que resulta na busca crescente pela realização de exames. As unidades foram reabertas pela Prefeitura nas UPAs de Cascatinha e do Centro, que atualmente funciona na sede do Hospital Nelson de Saerpe. Desde o início da pandemia, em fevereiro de 2020, a cidade já contabilizou 1.732 óbitos causados pela Covid-19 e 92.276 casos foram confirmados. Temos uma nota aqui da PRF, da Polícia Rodoviária Federal, porque ela recapturou, no final da manhã deste sábado, do último sábado, dia 10, um homem foragido do sistema prisional. Os policiais tiveram a atenção voltada para um veículo ao perceberem o nervosismo de um dos ocupantes. A abordagem aconteceu no quilômetro 185 da BR-116, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Ao consultarem os documentos, os agentes constataram que o passageiro de 38 anos estava foragido. Olha só, no interior do automóvel, os policiais ainda encontraram 73 repetidores de sinal Wi-Fi de procedência desconhecida e sem nota fiscal. Os ocupantes do veículo declararam serem empresários do ramo de internet, porém não apresentaram documentos que comprovassem as informações e a ocorrência foi encaminhada para a Polícia Judiciária. Também que então tá aí. Teve o faro para pegar eles, né? Porque é faro, não adianta. Eles conhecem, eles sabem quem deve ali na hora. Eles têm essa sensibilidade. E, gente, semana passada, dois acidentes, aqui em Petrópolis aí rechearam as redes sociais com algumas imagens bem marcantes. Olha, primeiro foi um carro de passeio que caiu dentro do rio na rua Bingen, sentido centro. E na tarde de quinta-feira foi uma colisão que foi registrada por câmeras de segurança no Quissamã. Essa é impressionante, vamos ver. Na madrugada desta sexta-feira, por volta da 00:30, o Corpo de Bombeiros de Petrópolis foi acionado após um carro de passeio cair dentro do rio, na rua Bingen, em sentido centro. A vítima era uma mulher idosa e sofreu escoriações leves, segundo os militares. Competência total dos órgãos que administram o trânsito da cidade. A galera também tem que conscientizar um pouquinho e não abusar tanto, né? Na rua Quissamã, uma câmera de segurança flagrou um acidente impressionante. Nas imagens, um motorista tenta retirar o veículo de uma garagem e quando um condutor lhe concede a passagem, o taxista dá ré para conseguir acessar a outra pista. Segundos depois, um motociclista colide de frente contra o automóvel e rola por cima do carro. Apesar do impacto, testemunhas afirmam que o piloto não sofreu ferimentos graves. Um balanço realizado pelo Hospital Santa Teresa aponta que a maior parte das vítimas em acidentes de trânsito são os motociclistas. Só no mês de novembro foram 60 atendimentos e a maior parte deles foi envolvendo homens. Eu acho que falta no motociclista um pouco mais de discernimento, mais de responsabilidade, porque ele não é sozinho na rua, né? Eu já olho assim, vejo uma moto sem placa, eu já sei que vai fazer besteira. E você vê mais da metade, você vê de moto sem placa. Moto sem placa, você já sabe que vai acontecer alguma coisa. E olha, vou te falar, Nossa, sábado... você viu ali aquela imagem do Quissamã, o motociclista, Sim, ele fica sentado, E aí nas redes sociais criou-se aquela polêmica, Quem estava certo, quem estava errado, era o carro que saiu, Era um motociclista, mas ali de qualquer jeito... o trânsito está parado, está dando a vez, não precisa nem de polêmica. Parou o trânsito, está dando vez para outro veículo... Fora a faixa contínua, Não pode ultrapassar. Exatamente, faixa dupla contínua. O taxista saiu de uma forma ali toda, Porque ele saiu ali na contramão, mas as pessoas tinham dado a vez, Os dois lados. Aí o motociclista viu que o trânsito estava todo parado e falou assim, não tem nada, e vai embora. É terrível. É terrível. Eu não gosto de falar não, mas tá muito complicado o motociclista aqui na cidade. Sábado teve um episódio, eu estava com um carro no centro da cidade, em frente a um estabelecimento tradicional aqui da cidade, passando, a Rua do Imperador é uma rua que foi estreitada, durante o tempo aí, durante os anos. Então hoje é uma rua mais estreita. Eu no cantinho do rio,
um outro carro do meu lado, veio uma moto e levou o espelho retrovisor do carro que estava ao lado. E sumiu o motoqueiro. Então, é assim, você fica com prejuízo e esses caras somem. É muito complicado. Precisa ter uma fiscalização talvez um pouco mais pesada em cima. Vamos então agora para a nossa previsão do tempo. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, a previsão para a segunda-feira em Nova Friburgo será de céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas em regiões isoladas. As temperaturas variam entre mínima de 18 e máxima de 29 graus. Em Teresópolis, a situação é parecida. Serão pancadas de chuva moderadas a forte. E o município registrará elevação na temperatura, com mínima de 18 e máxima de 32 graus. Petrópolis inicia a semana em chuva. Há possibilidade de trovoadas em regiões isoladas, com mínima de 19 e máxima de 34 graus. Em Paraíba do Sul, a previsão será de céu nublado com pancadas de chuva moderada a forte, com mínima de 22 e máxima de 34 graus. A segunda-feira em Pátio do Alferes também será chuvosa. O município registrará elevação na temperatura, com mínima de 20 e máxima de 36 graus. E em Três Rios, a previsão é de céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. As temperaturas variam entre mínima de 23 e máxima de 35 graus. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, os ventos nos municípios citados serão moderados. Mas em caso de emergência, a população deve entrar em contato com o Corpo de Bombeiros por meio do telefone 193 ou com a Defesa Civil no número 199. Acabou, né? E a gente fica por aqui, mas amanhã nós estamos de volta de manhã cedinho, às 7h30 da manhã, e esperamos você, ok? Tchau, tchau, gente. Tchau.